Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade Online, uma edição especial sobre a mega operação. E hoje nós temos o prazer de receber o Coronel Fernando Montenegro, que vai entrar daqui a pouquinho, o deputado estadual Márcio Galberto e o procurador de Justiça Marcelo Rocha. Boa noite, deputado. Muito obrigada por aceitar falar conosco. Boa noite, é uma grande alegria estar aqui com você, com o procurador Marcelo Rocha Monteiro, esse grande amigo, um especialista em segurança pública, verdadeiro especialista em segurança pública e um grande operador do direito. Boa noite, procurador, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Boa noite, um prazer estar aqui de novo, né? E uma alegria reencontrar aqui o meu querido amigo, o deputado Márcio Galberto, né? Que tem contribuído com sua atuação parlamentar firme e combativa, né? E com as ideias certas nesse país onde tantas ideias erradas são divulgadas até por quem ocupa altos postos, né, na administração pública. Senhores, vamos começar então falando do Cláudio Castro, que acabou de sair a notícia que talvez ele possa ser cassado, já que o TSE marcou. Eu vou pedir para a produção subir para que a gente possa ler juntos. Marcou para a próxima terça-feira, 4, o julgamento de uma ação que pode levar à cassação do governador do Rio de Janeiro. A ministra Isabel Galotti, responsável pela ação, encerra seu mandato no TSE em menos de um mês e liderou casos que considera prioritário para serem julgados antes de deixar a Corte Eleitoral. Começo com o procurador Marcelo. O Cláudio Castro pode ser cassado? Olha, eu não conheço detalhes desse processo, né? Não teria como afirmar, fazer qualquer opinião sobre o mérito, né? Mas chama a atenção de todo mundo. Eu estou vendo aqui, vocês estão reproduzindo a matéria da CNN Brasil, né? A manchete é: TSE marca para terça julgamento da ação que pode cassar Cláudio Castro. E logo abaixo vem: definição da data acontece um dia após mega operação e resultou em mais de 100 mortes, né? Então, o timing é ruim, né? Quer dizer, muita gente vai desconfiar de que não são fatos independentes, né? Quer dizer, nesse momento em que essa operação firme das forças de segurança aqui do Rio de Janeiro, né, colocou o governo federal numa situação embaraçosa, né? Então, o que a gente tem visto nas manifestações por aí, nas redes sociais, né, é um apoio muito grande da população a essa atuação do governo do Estado e uma crítica muito contundente ao governo federal, porque o governo federal, 5 dias antes, o chefe de governo, o presidente da República, na Indonésia, havia dito que os traficantes são vítimas dos usuários, não é? Eu reconheço que é difícil a gente apontar qual a declaração mais infeliz que esse sujeito já deu ao longo de todos os seus mandatos como presidente da República. Mas essa é uma forte candidata ao título, né? A coisa mais estúpida que um sujeito já falou, né, ao longo desses anos todos que ele está no poder. O traficante é vítima do usuário, né? Então, nós vimos ontem no Rio de Janeiro a atuação das pobres vítimas da sociedade, né, que simplesmente implantaram o terror como retaliação à operação policial, implantaram o terror na população, né? Quer dizer, implantaram o pânico, queimaram ônibus, bloquearam vias importantíssimas aqui do Rio de Janeiro, né? A cidade virou um caos, e o objetivo era esse mesmo, né? Era impor o terror. É a definição de terrorismo. Então, um governo que, no primeiro momento, já sofre crítica porque se recusa a classificar esses criminosos como terroristas, num segundo momento, dá um passo adiante, né? Ou para trás, não sei dizer aqui qual é, o que é para frente, o que é para trás, e diz que eles são vítimas, né? Não só não são terroristas, como são vítimas. Eu já tive processo em que o traficante matou
o rapaz, porque o rapaz foi visitar o pai. O pai morava na comunidade dominada pelo Comando Vermelho. E o rapaz morava na comunidade dominada pelo Terceiro Comando, ou vice-versa. Né? E aí o rapaz vai lá visitar o pai, e como ousa pisar aqui? Né? Não, mas ele não é traficante, ele não é nada, não, mas ele é morador da comunidade dominada pelos nossos inimigos. Então ele vai morrer. Amarraram o rapaz no cano, a boca no cano de descarga, deram volta com ele até ele morrer, na frente de todo mundo, inclusive do pai. Né? Tem processo em que o traficante matou a menina de 16 anos do lado da irmãzinha de 8, né? Porque suspeitava-se de que ela teria um namorado que seria integrante de outra facção. Então, ela foi condenada à morte e executada na frente da irmã caçula. Essas são as vítimas? Né? Faz sentido chamar? Então, no momento em que o governo do Estado mostra uma atuação dura e necessária contra esses monstros, né? Contra esses delinquentes, né? Um presidente que acabou 5 dias antes de dizer que eles são vítimas, fica numa situação dificílima, né? E aí depois você vê sendo pautada o julgamento de uma ação que pode resultar na cassação desse governador. Fica uma coisa um pouco esquisita. Feito, procurador. Inclusive, vou pedir aqui para a produção subir. Aí o senhor já comenta tudo, deputado, que a Comissão de Direitos Humanos pediu a prisão preventiva de Cláudio Castro após a operação no Rio de Janeiro. Só que é o seguinte, deputado, eu trabalho com vítimas, com sobreviventes, com famílias de vítimas que não sobreviveram à violência e também com mães que tiveram seus filhos sequestrados, inclusive retirados do país, que são as mães de Sharia e as mães de Aya. E os direitos humanos não atuam em nenhum desses casos. Eu posso, inclusive, citar para o senhor o caso da Valéria Felizardo, que a filha dela foi encontrada com tantas facadas que a faca quebrou nas costas da menina, e os direitos humanos em nenhum momento foi ajudar a Valéria, assim como temos o caso da Karen Aranha, enfim, centenas de mulheres que eu posso citar aqui, e homens, mas para proteger bandidos, direitos humanos agora quer a prisão preventiva do Cláudio? O interessante é que a Comissão de Direitos Humanos pediu a prisão do Doca, que é o líder do Comando Vermelho, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, pediu a prisão do Tiriça, pediu a prisão do Gadernal, pediu a prisão do Johnny Bravo, que é uma liderança importante do Comando Vermelho, no Morro da Rocinha. Não. Pediu a prisão do governador Cláudio Castro, que, junto com as forças policiais, junto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, fez a maior operação de combate aos narcoterroristas do Comando Vermelho da história do Estado do Rio de Janeiro. É uma completa inversão de valores. Eles não pediram a prisão dos criminosos, mas pediram a prisão do governador que os está combatendo. Fica difícil depois eles não quererem serem rotulados de defensores de criminosos. Não tem como não rotulá-los assim, porque eles fazem por onde? Eles plantam isso e colhem isso todos os dias. Eles não ficam ao lado das vítimas. Eles não dão suporte às vítimas como deveriam, principalmente às vítimas dos traficantes. O procurador Marcelo Rocha Monteiro acabou de contar casos de barbárie, de crueldade. Quantas jovens tiveram seus cabelos raspados por esses narcoterroristas porque eles suspeitaram que essa menina fosse uma informante de uma facção rival? Ou porque esta menina não quis namorar com esses líderes dessas facções, tiveram seus cabelos raspados, foram torturadas, às vezes, com guimbas de cigarro, que eram apagados nos seus corpos. E em nenhum desses casos nós vimos a Comissão de Direitos Humanos pedir a prisão. Nós não vimos a ferocidade dessa Comissão de Direitos Humanos. E nós não vimos
Porque eles não são a solução do problema. Eles são parte do problema, assim como são parte do problema o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB e todos os outros demais, o PDT e todos os demais partidos de esquerda. Isso é uma narco-iniciativa. Nós estamos vendo agora o narco-discurso, as narco-narrativas, a narco-militância em ação. Eles só se preocupam com os criminosos. É por isso que não me causou estranheza o presidente da República dizer que os traficantes eram vítimas dos usuários. Vocês devem se recordar que uma filósofa do PT, que foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro, falou que viu uma lógica no assalto. O PT defende o desencarceramento de presos em massa. O PT é um grande entusiasta das audiências de custódia. E todas essas pessoas estão juntas. Isso não é obra do acaso. Essa violência que nós temos hoje em nossa sociedade não é obra do acaso. Ela foi programada, ela foi projetada, desejada, querida e está sendo executada há muitos anos a partir de decisões políticas e jurídicas desastrosas. Portanto, minha amiga, não me causa nenhuma estranheza, ainda que me cause uma imensa indignação, esse pedido de prisão do governador Cláudio Castro por causa da operação policial contra o Comando Vermelho, a facção queridinha dos grupos de esquerda. Basta nós vermos como que o Comando Vermelho surgiu no presídio da Ilha Grande, quando presos comuns tiveram contatos com guerrilheiros marxistas que já aplicavam o terrorismo naquele momento. A partir daí surge dessa união, dessa troca de informações, dessa interação, surge o Comando Vermelho. E aí podemos afirmar o principal legado dos membros da esquerda para a área de segurança pública é esta facção de terroristas chamada Comando Vermelho, que hoje disputa o território nacional com o primeiro comando da capital. E aí ninguém fala em perda da soberania. Nós temos 26% do território brasileiro dominado por facções. Isso significa que aproximadamente mais de 50 milhões de brasileiros vivem aterrorizados por esses narcoterroristas ou narcomilicianos. Então é lamentável que, nesse momento, essa Comissão de Direitos Humanos preste um desserviço à nação, um desserviço ao povo brasileiro, um desserviço ao Estado do Rio de Janeiro, pedindo a prisão de um governador de Estado porque ele foi firme e agiu dentro da lei contra narcoterroristas. Excelente, deputado. Inclusive, vou colocar aqui só para não ler errado, o Leonardo Coelho diz o seguinte: hoje a Globo Lixo defendia os narcoterroristas, alegando que eles, se fossem considerados como tal, os Estados Unidos invadiriam o Brasil. Procurador, faço essa pergunta ao senhor: não está na hora de classificar as facções criminosas como terroristas? Pois é, eu vi aqui há pouco tempo a entrevista do ex-comandante do BOP, né, dizendo que ele quer saber o que o governo federal está esperando. Talvez o governo federal esteja esperando o Comando Vermelho registrar um CNPJ, né, virar uma empresa, e lá no parte do formulário a atividade da empresa. Ele falou terrorismo. Né? Ah, bom, então já podemos classificar como terrorista, porque já estão registrados certinho, né, e tal. Então, assim, é um negócio... não é inacreditável, porque a gente acompanha a postura da esquerda sobre o crime há décadas. Né? É lamentável, é deplorável, é revoltante,
Mas eu não posso dizer que é surpreendente, né? Porque tem sempre sido essa a postura. Né? Tratar o criminoso como vítima, quando não glamourizar o criminoso, né? E tratar o policial como bandido. Né? Quer dizer, trata o bandido como herói, ou pelo menos como vítima, né? E trata o policial como bandido. Né? Vocês vejam as primeiras reações, né, de determinados. Essa comissão de direitos humanos é da onde, hein, que foi mencionada aí nessa notícia? Vocês sabem dizer? É da Assembleia? Deixa eu pegar aqui. Me parece, mas que é da Câmara, né? Me parece. Então, assim, você vê que coisa... Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, né? Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Qual é a preocupação dessa comissão? É com a população dessas comunidades que vive oprimida, subjugada. Gente, olha só, eu moro, para quem não é do Rio, né? Eu moro no coração de Ipanema, né? Eu não moro, a minha realidade não é desses 3 milhões e meio, de 3 milhões e meio para 4 milhões de cariocas que vivem nessas acho que são 1.400 comunidades, né, Alberto? Os números às vezes variam um pouco, mas a gente está com alguma coisa em torno de 1.400 comunidades dominadas pelo crime organizado. Marcelo, depois da DPF, são mais de 1.900. Piorou, né? Pois é. Piorou. Então, estamos caminhando para 2.000 comunidades, estamos falando de 3 milhões e 700 mil, 4 milhões, né, de cariocas e fluminenses aqui da região metropolitana da capital do estado, que vivem oprimidos, subjugados por esses criminosos. Eu não moro em nenhum desses lugares. Eu moro em Ipanema, na Zona Sul, é uma bolha, etc. e tal. Mesmo assim, Camila, eu conheço, dentro do meu círculo de relações pessoais, eu conheço 2 pessoas que foram obrigadas a mudar de residência, a fugir das suas casas, a juntar as suas coisas, tá? E fugir para não morrer, porque foram ameaçadas. Se continuar aqui, vai morrer. Foram ameaçadas pelo crime organizado. Tá? Pessoas simples, né? Pessoas sem maiores recursos, que tiveram que catar as suas coisas, né? Uma delas, uma mãe com 3 filhos, e que dá um duro danado para, enfim, né? Para cuidar desses filhos, e ela teve que juntar o pouco que ela tinha e mudar de bairro. Teve que ir para um bairro lá, quilômetros e quilômetros de distância, né? De onde ela morava antes. Conheço essa pessoa e conheço outra, né? Uma outra pessoa que também passou pela mesma situação, né? E de um dia para outro. Isso de um dia para outro. Tá? Algo que, veja o transtorno para a vida dessa pessoa. Né? De um dia para outro, ela tem que mudar de bairro, mudar de residência, mudar de tudo, né? Por ameaça do crime organizado, do tráfico, né? Nos 2 casos. Então, ninguém se preocupa com... Ou isso não faz parte dos direitos humanos. Né? Direitos humanos é só depois reclamar, porque o pessoal fica chamando de direitos dos humanos. Ué, mas não tem como não chamar, né? Mas bastou matar, né, 100 de vagabundos, porque é óbvio, né? Era o quê? Futuros médicos, é isso? Entraram no matagal para quê? Né? Aliás, louve-se a polícia do Rio de Janeiro mais uma vez, né? Porque dessa vez usou uma estratégia muito inteligente, que é mandar esses vagabundos para o meio do mato, né? Forçar. É uma estratégia muito bem pensada. Tira de perto porque a geografia das favelas, Camila, aqui no Rio, é muito complicada. Tá? São vielas, são ruas estreitas, é um amontoado de edificações. Tá? Então, você travar um combate do nível que você deve ter visto os vídeos, né? Quer dizer, é tiro de cá, tiro de lá, é fuzil, num espaço desses, sem causar algum tipo de dano colateral, é muito difícil.
Então, o que a polícia inteligentemente fez dessa? Forçou a ida dos vagabundos para o matagal, né? Lá para o meio do mato, onde esse combate pôde ser travado com uma redução significativa de dano colateral. Muito provavelmente, claro que ainda precisa ser identificados todos os corpos e tal, mas muito provavelmente, né, para usar uma expressão do governador Cláudio Castro que eu gostei muito, né, ele disse: nesta operação nós tivemos 4 vítimas. Isso é que nós tivemos. Nós tivemos 4 vítimas, né? Tivemos 124 ou 128 mortos, mas são 4 mil. O resto é bandido que morreu porque recebeu a polícia a bala. A polícia foi lá para cumprir 100 mandados de prisão. O desfecho é escolha do criminoso. A polícia chega com mandado de prisão, o criminoso diz: eu me entrego, ele vai sair dali no camburão. Agora, se a polícia chega com mandado de prisão e o criminoso, em vez de se entregar, atira na polícia, quem atira na polícia tem uma excelente chance de morrer. No Brasil, na Espanha, na França, na Polônia, nos Estados Unidos, quem atira na polícia de fuzil, não precisa nem ser de fuzil, não, imagina de fuzil, pode ser de revólver, de pistola, mas quem atira na polícia, né, tem uma chance excelente de morrer, né? E foi isso que aconteceu. O policial não sai de casa para matar ninguém. É óbvio que o policial prefere não trocar tiros, ele prefere chegar com mandado de prisão, dizer: o senhor está preso, se entrega, é isso. Mas, infelizmente, a história do Rio de Janeiro tem mostrado que o comportamento desses criminosos não é esse, né? O comportamento deles é reagir de forma violenta, é atacar, reagir à abordagem policial de forma violenta. A função... mas a função do policial não é matar. Mas a função do policial também não é morrer, né? Não é matar, mas também não é morrer, né? Vamos combinar que melhor um bandido morto do que um policial morto, né? Inclusive, deputado, o ministro Alexandre de Moraes, ele assumiu o comando temporário do processo da DPF das favelas e determinou que a PGR se manifeste sobre o pedido do Conselho Nacional de Direitos Humanos a respeito da Operação Contenção, que foi realizada no Rio de Janeiro. O prazo para manifestação da PGR terminou hoje. O Moraes agora também virou o dono das ADPFs. Isso daí não deveria cair no colo do Fachin, já que foi dele a decisão? Foi dele a decisão desde 2020, né, Marcelo? Marcelo conhece muito bem essa DPF desastrosa, que foi uma tragédia para o nosso Estado, uma intervenção do ministro do STF, Edson Fachin, na área de segurança pública. E se tem uma área que não permite palpiteiros, é justamente a área de segurança pública, porque as consequências são, muitas vezes, na maioria das vezes, são terríveis. E o que nós temos visto ao longo dos anos na área de segurança pública, principalmente aqui do estado do Rio de Janeiro, são grandes palpiteiros, que até tem uma emissora que os chama de especialistas em segurança pública. Eles podem ser especialistas de muita coisa, até mesmo de colorimetria, né? Como é uma tal de uma especialista que está hoje em diversas páginas, foram feitos muito memes por causa da cor do cabelo dela, meio alaranjado e tudo mais. Ninguém sabe se seria uma homenagem ao presidente dos Estados Unidos ou não. Mas, enfim, ou algum personagem, né, super-herói, ninguém é a grande dúvida hoje no Brasil, mas são esses especialistas que muitas vezes, infelizmente, estão ditando as normas na área de segurança pública no Brasil. Então, isso tem que acabar. E, evidentemente, que uma vez que foi o ministro Edson Fachin aquele que deu origem a essa DPF, nada mais natural que fosse ele que desse continuidade. Mas, bem, caiu na mão do Alexandre de Moraes e agora o Estado do Rio tem que responder
alguns questionamentos que foram feitos. Eu não tenho dúvida nenhuma que esses questionamentos serão respondidos. A minha grande dúvida é se as respostas que o Estado dará, respostas muito bem fundamentadas, se serão aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles querem ler, porque tem isso também hoje no Brasil, né? Não basta você ser verdadeiro. É preciso saber se é a verdade que o outro lado deseja escutar, deseja ler, deseja ouvir. Então, talvez esse seja o grande desafio. Mas foi uma operação muito bem planejada. 1 ano de investigação, com a presença do GAECO. Essa estratégia que o procurador Marcelo Rocha Monteiro acabou de falar, de jogar os traficantes para a mata, tirá-los, né, das edificações onde existem um grande adensamento populacional e levá-los para a mata, isso foi brilhante. Isso é fruto de uma bela investigação, de um bom planejamento. Então, isso está caracterizado. E até onde me consta, os criminosos, os indivíduos que morreram na mata não estavam ali caçando javali ou alguma coisa do tipo, né? Então, assim, como o Marcelo falou, eles estavam ali trocando tiros com as forças policiais. E tem um fato bastante curioso, é que surgiu uma nova função dentro do Comando Vermelho, que é o retirador oficial de uniforme camuflado. Porque todos os corpos estavam de cuecas ou de shorts. E tem vídeos onde fica caracterizado que traficantes retiram os uniformes camuflados para fazer com que aqueles corpos, aquelas pessoas que ali estavam mortas, parecessem vítimas, trabalhadores, alguma coisa que foram surpreendidos pela polícia. Quando nós sabemos que não, como também tem vídeos demonstrando esses vários traficantes se abrigando nessa mata. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que as respostas serão dadas a contento, que o governo do Estado responderá. Agora, resta saber se as respostas que serão dadas agradarão ao ministro Alexandre de Moraes, que passou a ser também o relator desta ADPF. Eu não sei nem para que existem outros ministros dentro do Supremo, já que Moraes faz tudo, ele é o cara. Ô, Camila, eu vou além, assim, quanto é que custa uma eleição para governador, presidente, deputado? Sim, vamos acabar com esse negócio de eleição, né? Entrega logo tudo para o imperador Alexandre de Moraes, né? Porque, assim, eu li hoje que, dentre as coisas que ele vai cobrar do governador Cláudio Castro, ele vai cobrar quais são os planos de ação do governo estadual. Então, você imagina, o plano de ação de segurança pública do governo estadual passa a ter como instância revisora um agente público vitalício e não eleito. Né? Por que plano de segurança tem que ser uma decisão do governo do Estado, do governador do Estado? Porque o governador do Estado é eleito. Então, se ele escolher um plano de segurança pública, por exemplo, ele escolheu o plano de proibir a polícia de subir morro, não é verdade? Para quem é aqui do Rio de Janeiro já tem uma certa idade e lembra disso. Um governador escolheu esse plano de ação, ou o plano de inação. Aí, quando chegou a hora da eleição, a população do Rio de Janeiro disse: Deus me livre. O seu governo foi um desastre na área de segurança pública. Fortaleceu o tráfico. O tráfico passou a ganhar muito mais dinheiro. Compraram fuzis. Era novidade no Rio de Janeiro, bandido de fuzil. Obviamente, eu estou falando do governador Leonel Brizola. Então, assim, por mais desastrada que tenha sido aquela decisão, ele era o governador eleito pela população. Ele não era um juiz vitalício. Então, ele tendo um mandato, essa é a questão fundamental. Você tem um mandato. Quando o mandato dele terminar, a população vai dizer na urna o que achou do governo dele. E a população disse que seu governo foi um desastre. E não tinha reeleição na época, mas ele tinha um candidato do partido dele à sucessão, perdeu. A população votou na oposição. Agora, se o novo formulador da política de segurança pública passa a ser o senhor Alexandre de Moraes, ou qualquer outro juiz é vitalício, né? Juiz não é eleito. Então, um agente público não eleito
vai decidir qual é o melhor plano de ação? Né? O que aconteceu com o conceito de democracia representativa? Todo poder emana do povo. Mas como é que emana do povo? Se um sujeito que não tem que prestar contas ao povo, porque não se submete à eleição, vai decidir qual é o melhor plano de ação para a segurança pública do Rio de Janeiro. Eu não estou defendendo que juiz seja eleito, não. O que eu estou defendendo é que juiz não pode fazer opções políticas, não pode traçar políticas públicas, não pode criar leis, não pode criar política de segurança, de educação, de ensino. Juiz aplica a lei, juiz do Supremo aplica a Constituição. Procura na Constituição se tem algum artigo dizendo qual é a melhor política de segurança pública para reprimir o crime organizado no Rio de Janeiro. Não precisa procurar, não. Não tem. Então, o sujeito está usurpando as suas funções. Não é só ele, o Fachin, todo mundo. Além disso, esse é o ativismo judicial que não tem mais freio no Supremo. Perfeito, procurador. Quero dar boa noite para o coronel Fernando Montenegro. Boa noite, coronel. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade Online. Muito obrigado, honrado com o convite. Espero que estejam todos bem aí. Coronel, já passo a palavra para o senhor sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Querem agora caçar o governador Cláudio Castro. Estranhamente, uma ação contra ele passou a ser movimentada e também a Comissão dos Direitos Humanos, liderada pelo PT, pede a sua prisão. Gostaria que o senhor comentasse. Bom, vamos lá. A gente tem que entender que, hoje em dia, o campo de batalha ele tem 3 dimensões. As pessoas ficam achando que é só a operação policial, em que a polícia foi ali, cercou, trocou tiro, neutralizou um ou outro, teve baixa policial. Hoje em dia, qualquer operação ela tem que buscar pela legalidade, moralidade e legitimidade. Tá? E a legalidade está sendo questionada aí agora pelo Alexandre de Moraes, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal do Rio de Janeiro fez todo o esforço para fazer tudo dentro da lei. Tinham até, inclusive, pedido apoio para o governo federal, né? Mas o governo federal queria ali dar um nó cego e querer que decretasse falência. Aí já entra um engodo político de capitalização de mérito aí para a eleição do ano que vem. Então, o governador do estado do Rio, se ele decretasse falência e houvesse uma operação de GLO, a operação de GLO tem que ser comandada pelas Forças Armadas, tendo em vista que a polícia é tropa auxiliar. Então, já ia criar ali um nó cego. Acho que ele queria ter esse tipo de protagonismo. Quando foi feito aquele emprego de blindado da Marinha em 2010, aquilo ali foi um negócio, digamos, a gente costuma falar, feito nas coxas, porque não teve nenhum papel aquilo ali, foi um negócio pedido ali, foi autorizado, já foi depois da eleição, então ia entrar ali a Dilma e o Lula simplesmente autorizou ali, e o negócio aconteceu. E vamos lembrar também que a operação de 2010, ela tinha um motivador político muito grande, porque aquela onda de ataque que aconteceu em 2010, ela levou a opinião pública internacional a começar a questionar se o Brasil ia ter capacidade de garantir a segurança dos mega eventos que vinham por ali. Então, tinha os Jogos Mundiais Militares de 2011, ia ter Copa do Mundo de 2014, ia ter os Jogos Olímpicos de 2016, e, com toda sinceridade, a gente sabe que essas super obras, né, como aconteceu no Brasil, foi tudo superfaturado. A gente lembra que o Comitê Olímpico Internacional estava sempre reclamando que as obras estavam sempre atrasadas, e por uma coisa ali que a gente já sabe como é que funciona, o pessoal deixa para a última hora para ter dispensa de licitação e sair tudo 4 vezes o preço previsto originalmente. Esse dinheiro ele acaba fazendo o quê? Sendo lavado e sendo usado em campanha política. Então, na minha interpretação, hoje, já com distanciamento aí de 15 anos, eu vejo que houve ali, sim, um uso político das Forças Armadas, na minha percepção, porque foi feita uma mega operação justamente para dar a impressão para a opinião pública internacional que era, sim, seguro e que, sim, poderiam vir os mega eventos, né? Então, isso daí é uma coisa. Mas está sendo questionado aí a questão aí da legalidade. Existe, na dimensão humana aí,
um componente, né, que tem a parte social, política e econômica, na dimensão humana desse campo de batalha entra aí a tal da guerra jurídica, que tem vários componentes que afetam bastante esse cenário no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro. Então, ano passado, por exemplo, teve um evento na Universidade de Externado, em Bogotá. Esse evento foi sobre guerra jurídica. Em 2023 também. Adivinhem quem estava lá, né? É um evento que é capitaneado aí pelo pessoal da esquerda do mundo, e eles estão se tornando experts nisso daí. Então, lógico que tinham nossos representantes da Suprema Corte lá nesse evento. E nesse conceito aí de guerra jurídica, né, que faz parte da dimensão humana, a gente olha o Brasil, algumas coisas que assinalam um cenário que a gente tem que ficar preocupado. Então, um senador fez um levantamento recentemente, ele identificou que o STJ, só no passado, ele concedeu ali cerca de 9.200 habeas corpus a traficantes, né? A Suprema Corte, se não me engano, foi cerca de 577, ou seja, quase 10.000 habeas corpus para traficantes só nas cortes superiores, né? Sem falar as cortes inferiores, que esse número deve ser muito maior. A gente tem uma polícia do Rio de Janeiro, a polícia mais combativa do mundo, melhor polícia que tem, mais valente, mais corajosa, a polícia que mais prende, e você tem, né, por exemplo, um deputado igual o Marcelo Freixo, que puxa até corinho, né, quando a Marielle morreu, o pessoal cantando que tinha que acabar com a polícia militar, né? E ainda, mas aí já entra na guerra informacional, né, outra dimensão do campo de batalha. Mas, nesse contexto, ainda voltando para a guerra jurídica, você hoje, com uma canetada, você consegue fazer um downgrade na capacidade combativa da polícia. Você proíbe o uso de helicóptero, a plataforma aérea ela desequilibra bastante o combate, então já é complicado. Eu sou de infantaria, ou seja, você atacar de baixo para cima um inimigo que domina o terreno e conhece todos os buracos, todos os becos, que vai atirar para você de cima para baixo, é dificílimo, é um risco extremo. E é o que acontece aí no Rio de Janeiro. Então, você proíbe helicóptero, você com uma canetada ali, você proíbe até emprego de força policial na favela, e tem também um problema no Rio de Janeiro aí, que está sendo investigado, de venda de sentença no TJ, né? Existem desembargadores aí sendo investigados. Então, a gente tem que acender uma luz vermelha e parar de ficar falando só de político, e tem que olhar também para a justiça, né? A justiça ela tem uma participação importante nisso. Um juiz brasileiro ele tem tanto direito de dar a opinião política dele quanto um general do Exército, ou seja, nenhuma. Então, o ativismo judicial, o ativismo político, ele é inaceitável, mas a gente vê aí uma letargia, que ninguém reage em relação a isso, né? Ninguém faz absolutamente nada. A gente tem aí um orçamento do Poder Judiciário gigantesco, né? E às vezes falam que gasta-se muito dinheiro com Força Armada. Olha quantas pessoas tem no Judiciário, como é que eles vivem, qual é o nível de salário de cada um, antes de fazer esse tipo de comparação. Então, o Brasil ele está num problema que a gente começa a discutir ali só, não, morreram tantos, não sei o quê, mas tem vários componentes aí, tem o problema da audiência de custódia, né? E a gente tem aí criminosos no Brasil, tem cara que foi preso aí 200 vezes. A gente sabe que um bandido, para ser preso, ele normalmente ele cometeu muito mais crime, não foi só um, até ele conseguir ser preso, às vezes, de uma forma redonda, né? Então, tem pessoas que vão sendo presas aí no Brasil e a justiça vai dando canetada e soltando uma política de desencarceramento em massa, né? Eu estava conversando com um coronel que fez uma pesquisa e estava dizendo que, conversando com os bandidos, o que eles mais temem, os bandidos que estão presos? Eles falam assim na cara dura. Eles morrem de medo que acabe com o regime de progressão, né, dele de ter aquele abatimento ali por bom comportamento, o sujeito acaba ficando só 3 anos preso. Eles morrem de medo de prisão perpétua, morrem de medo de pena de morte. É disso que eles têm medo. O resto, eles não afeta ali muito a percepção deles, né? Então, a gente tem um contexto que, às vezes, ficar ali nessa rusga ali, a gente tem um ministro que está querendo simplesmente mandar no país todo, né? Como falou aí o procurador, é o nosso
imperador, né? Não precisa, ele pode botar ele para comandar as Forças Armadas também, ele comanda a operação, entende? Não precisa ter ninguém. Agora, exatamente o que foi dito, ele não tem que prestar contas a ninguém, né? Agora, existe um inchaço aí, né? Não vou dizer nem das atribuições, houve um sequestro das atribuições de vários outros poderes, instituições, por conta de um poder só. Excelente, coronel. Pois não, deputado. Posso? Só dando um complemento. Coronel, o professor, e acho que o Marcelo Rocha Monteiro também o conhece, o professor Peri Chiquida, que é de São Paulo. Em 2024, ele, juntamente com sua equipe, ele foi para dentro de 9, 11 presídios paulistas e fez uma pesquisa maravilhosa. E uma das perguntas que eles fizeram para os presos é a seguinte: o que os faria não cometer crimes? E talvez alguns estejam agora imaginando que os presos responderam: bem, o que nos faria não cometer crimes provavelmente seria ter mais oportunidades, justiça social, educação de qualidade. Não, foi justamente isso que o senhor falou. Em primeiro lugar, o que não os faria cometer crimes? Pena de morte. Em segundo lugar, prisão perpétua. Em terceiro lugar, penas mais duras. Então, os próprios criminosos disseram o que deveria ser feito para freá-los, para que eles não cometessem crimes. Se os criminosos sabem, não é possível que muitas autoridades em nosso país não estejam conscientes disso. Mas a gente tem autoridade que está lá para manter isso, porque o grau de sofisticação no Brasil, eles financiam campanhas carreiras jurídicas, pegam jovens ambiciosos e pagam o estudo da faculdade, paga cursinho, o sujeito depois vai fazer concurso para delegado, vai fazer concurso para promotor, vai fazer concurso para procurador, vai fazer concurso para juiz, né? Eles financiam campanha política, né, de vereador, de deputado federal, deputado estadual, de prefeito, de governador. Então, e a gente tem um Estado, né, em que nós temos aí uma sequência de governadores, todos presos, né? E o pior, assim, se você for ver aí, acho que são 4 ou 5 governadores presos, né? É que a maioria deles dobrou o mandato. Então, assim, é como se fosse 12 governadores, né, presos, né, por desvio de conduta, por corrupção. Então, assim, o Rio de Janeiro é uma coisa que tem que ser estudada, porque... Mas já estão soltos, hein? Estavam presos. Estão soltos, fazendo vídeo na piscina, dando dica de filme, né, rindo da cara de todo mundo, na Sapucaí sambando, né? Aliás, a Sapucaí é uma coisa impressionante, né? Você vê ali juiz, deputado, bicheiro, traficante, todo mundo ali, naquela lambança, desfilando junto, um se ajoelha para o outro, aí financia a escola de samba. Eu não entro naquilo ali, me dá vergonha, sabe? Aquilo ali é a cara do Rio, sabe? Infelizmente, né? Eu sou carioca mas infelizmente é isso, né? Coronel, o senhor estava na operação do Alemão, não estava? Estava, e aquilo ali, o Exército ficou 19 meses ocupando o terreno, tá? Nós ficamos lá 19 meses, deu para ver bem o que acontece ali dentro, a população, algumas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, a gente criou lá um Disque Denúncia. Esse Disque Denúncia, ele servia para as pessoas nos passarem informações, só que uma coisa que me chamou muita atenção é que, além das informações que eram passadas, né, algumas eram falsas, mas boas eram para ser... Boas informações a gente recebeu a partir dali, conseguimos fazer boas apreensões, boas prisões, mas 80% das chamadas
que a gente recebia era da população agradecendo a nossa presença, pedindo desculpa de não poder se manifestar em público, porque senão ia morrer. E a gente percebeu que aquilo ali, então, é uma zona de silêncio, em que, apesar do exército estar ocupando ali e não ter mais bandido andando armado, etc., tinham vários meliantes ali que não tinham ficha suja, que era mais difícil ali de prender, porque você tinha que ter o devido processo legal, mas eles ficavam lá muito mais de olheiro, né? Vigiando a população ou fazendo vendas ali de pequenas quantidades de droga, né? Então ficou meio que gato e rato ali, mas pelo menos a área estava pacificada, não tinha mais violência, não tinha mais esse tipo de coisa. Agora, a operação ali, eu entendi o conceito da operação, como é que aconteceu, houve uma mudança, fizeram ali o que a gente chama de martelo e bigorna, né? Agora, nessa operação que foi feita agora, eles alteraram a dinâmica do que aconteceu em 2010. Por isso que eles conseguiram neutralizar vários bandidos e prender outros tantos. Perfeito. Coronel, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que inclusive foi um comentário aqui da Jussara no chat. Vou começar pelo procurador. É a possibilidade do Oruan concorrer a deputado pelo Rio de Janeiro. Como é que vai colocar o filho de um criminoso que está preso? O próprio menino é um criminoso. Como é que ele tem? Existe a possibilidade dele concorrer, procurador? A minha resposta para a sua pergunta vai ser curta e grossa. Se existe a possibilidade, bom, o Lula é presidente da República. Então, existem todas as possibilidades. Deputado Gualberto, no seu estado, um filhote de traficante? A minha resposta será curta e grossa. Nós tínhamos o TH Joias como deputado estadual, né? Então, assim, é uma situação muito delicada. O coronel acabou de chamar a atenção para isso. Nós temos hoje um ex-governador falando sobre o que ele faz, falando sextou, né? Dando dicas do que se deve fazer no final de semana, malhando, tomando banho na sua piscina, que fica numa cobertura, enfim, gastando e tendo do bom e do melhor. Infelizmente, o Brasil ainda tem dessas coisas, né? Eu espero, sinceramente, que esse rapaz, o Oruan, em algum momento, ele possa encontrar um bom caminho, seja por meio da igreja, seja por meio também da educação, enfim. Eu faço votos que ele encontre, mas nesse exato momento, ele precisa lidar primeiro com as questões policiais, com os processos na esfera criminal que ele está respondendo, e depois, caso ele consiga se livrar disso tudo, se emende, aí sim ele deveria partir para a política, né, que já anda tão mal vista, e o que nós menos precisamos nesse momento são pessoas que não querem ter o mínimo compromisso com uma vida virtuosa, com aquilo que é valoroso. Então, assim, mas é bem capaz, caso ele se candidate verdadeiramente, caso não coloquem nenhum empecilho, ele não seja pego pela lei da ficha limpa ou qualquer coisa semelhante, muito provavelmente ele ganhe. Infelizmente, eu preciso admitir isso e acho que ninguém duvida. Perfeito, deputado. Eu vou, inclusive, passar essa mesma pergunta para o coronel, ele que esteve na operação do Alemão, inclusive, como o senhor vê um traficantezinho, filho de traficante, virando um deputado estadual do Rio de Janeiro? Olha, se não me engano, a filha do Fernandinho Beiramar já foi eleita vereadora em Caxias. E não faz muito tempo. Parece que era suplente e assumiu a vereança, acho que é isso. O TH era suplente também, fizeram uma manobra aí, um malabarismo para ele poder assumir, né? Então, a gente está num estado complicado, né? Que tudo é possível. O bunker da esquerda do Brasil era Rio de Janeiro, agora migrou para a Bahia, né? É só você olhar os indicadores de onde isso acontece no país.
Mas é complicado, porque, como eu falei, isso daí já não está nem mais escondendo, né? Está escancarando mesmo que vai ser o deputado do crime, né? O TH ainda tem meio que um disfarce, né? Mas a gente sabe que na Alerj, mais de 50% dos deputados estão com problemas com corrupção ou envolvimento com crime organizado, né? Então, assim, o que a gente pode esperar de um Estado desse, né? Existe um esgarçamento aí do tecido social e se reflete na política, né? Então, o que é possível é ele tem chance de se eleger, tem muito mais chance do que se eu me candidatar, por exemplo, né? Aliás, é curioso você ver o esforço, né, a ginástica que se faz contra os militares, né? Criaram dispositivos, aí um monte de dispositivo para não deixar militares se candidatar, como se nós fôssemos leprosos, né? Criminosos, né? Uma das poucas profissões aí que faz o pacto lá de oferecer a própria vida, né? Se necessário for, para defender a população, mas isso é uma coisa que incomoda, talvez, a mesma coisa que daqui a pouco vai chegar para os policiais. Mas o sujeito ele pode, né, ter o cabelo vermelho, ele pode fazer apologia ao crime, ele pode ter um monte de coisa, ele pode até ter até analfabeto, né? E o cara pode até se candidatar a presidente da República, né? Essa é a nossa realidade. Excelente, coronel. Inclusive, procurador, o Castro pediu ajuda para o Lula, né? Pediu força especial, pediu um monte de coisa e não foi cedido a ele. Como procurador, como o senhor vê essa recusa do governo Lula de ajudar o Rio de Janeiro? São duas coisas nesse episódio que me deixaram profundamente incomodado, né? A primeira é a recusa, né? A recusa do governo federal em auxiliar o governo do Estado do Rio, né? Que queria veículos blindados, né? Que permitissem superar as barreiras, né? Um dos efeitos nefastos, né? Dentre os muitos efeitos nefastos da DPF das favelas, né? Foi permitir que os criminosos construíssem barricadas, né? Dificílimas de serem vencidas, né? Impedindo, assim, o ingresso das forças policiais e marcando ali o território deles, né? O criminoso dizendo da barricada para dentro, isso aqui é meu, quem morar aqui tem que pagar internet para mim, tem que pagar gás para minha facção, tem que pagar telefonia, tem que pagar proteção, né? E se não pagar, morre. Então, a barricada tem um sentido físico, mas tem também um sentido de marcação de território. E aí a necessidade Você sabe que tem barricadas que chegam a 1,5 metro de altura, 1,5 metro, né? Eu tenho 1,71 m. Você imagina, né? Um veículo para poder vencer uma barricada dessas. Então, a intenção do governador era pedir que as Forças Armadas fornecessem esses veículos, né? Esses tanques, enfim. O governo federal negou essa ajuda, né? A AGU, né, do senhor Jorge Messias, argumentou que só poderia dar esse tipo de ajuda se houvesse, pelo presidente da República, a decretação da GLO, da Garantia da Lei e Ordem, e o atual presidente é contra a GLO por definição, né? Ele disse que não gosta de ver militares subindo o morro para reprimir o tráfico de entorpecentes. Eu acho que ele não gosta de repressão ao tráfico de um modo geral, porque ele diz que o traficante é vítima do usuário, né? Agora, a segunda coisa que me irritou nesse episódio foi a disfarçatez do ministro da Justiça e Segurança Pública, do senhor Lewandowski, tentando negar que isso tenha ocorrido. O governador Cláudio Castro tem os ofícios em mão, ele tem tudo lá protocolado, carimbado, assinado, registrado. Tá? E o senhor Lewandowski, cara de pau, eu vou usar a expressão mais popular, né, em vez de disfarçatez, tem a cara de pau. Ele hoje passou por uma saia justa porque ele dizia, não, nós não pediram nada, nós não soubemos de nada, e do lado dele, o diretor da Polícia Federal dizia, não, a Polícia do Rio entrou em contato com a seccional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, né? Com o
setor, né, me fugiu o nome agora, a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e pedindo ajuda para essa operação, mas nós não entendemos. Aí o repórter perguntou, então o senhor ficou sabendo, né, ministro? Aí o ministro, você imagina, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública não sabe o que acontece na Polícia Federal, né? A Polícia Federal hoje, quando eu acordei, não sei se mudou depois, a Polícia Federal era subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Talvez ela tenha passado para o Ministério da Agricultura e eu não tenha tido conhecimento, né? Mas você poderia imaginar isso vendo a cara do Lewandowski na entrevista. Ele, não, veja bem, porque não é nesse nível que a comunicação tem que ser feita, tem que ser de governador, não pode ser segundo escalão, terceiro escalão. Aí o repórter disse, mas os senhores então estavam sabendo, né? Porque ele tinha acabado de dizer que não estava sabendo de nada, de pedido de ajuda nenhum, né? Então, assim, é de uma incompetência, as escolhas desse governo são muito ruins, todas elas, né? Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda, enfim, é um desastre, mas o Lewandowski é uma coisa assim, eu acho que ele é hors concours, como se dizia, né, antigamente, né? Fulano não está competindo, não, ele é hors concours, né? Porque, assim, como ministro do Supremo, ele foi um desastre, né? Ele foi um dos piores ministros que já passou pelo Supremo Tribunal, e olha que passa cada mediocridade ali, que é uma coisa... Eu lembro de um acordo que eu usava nas palestras, né? Um acordo do Lewandowski dizendo que o sujeito que furtou um telefone celular tinha que ser absolvido porque, afinal de contas, era um telefone celular de um valor irrisório, né? O fato era atípico. O fato atípico, para quem é da área jurídica, é aquele que não está previsto em lei como crime. Então, se eu furtar um celular que não seja muito caro, né? Pelo menos não seja muito caro na opinião de um ministro do Supremo, que ganha um bom salário, ele usa a seguinte expressão na decisão, evidentemente este fato não é crime. Então, você tem que falar isso para a pessoa que teve o celular furtado, que provavelmente estava pagando ainda a prestação lá da loja onde ela comprou, né? Esse era o nível do Lewandowski como ministro do Supremo. Quando ele se aposenta, eu digo, nossa, né? Graças a Deus, melhor serviço que ele já prestou à nação, né, foi ir para casa e deixar de ocupar qualquer cargo público. Pois não é que chamam o sujeito para ser ministro da Justiça e Segurança Pública? Meu Deus do céu! Né? Eu até comentei no dia da aposentadoria dele, eu postei uma frase que eu acho maravilhosa de um dos grandes humoristas que o Rio de Janeiro já deu ao Brasil, né? Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, que quando uma nulidade dessas saía da vida pública, o Sérgio Porto dizia assim, sua ausência vem preencher uma lacuna importantíssima. O sujeito é tão ruim que o que preenche a lacuna é a ausência dele, né? E eu falei isso, mas que beleza, né? A ausência do Lewandowski vem preencher uma lacuna importantíssima, né, no sistema de justiça brasileiro. E aí ele vai e é chamado para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, e aí faz um discurso, eu acho que já tem um ano isso, não lembro bem, né? Faz um discurso, ele se considera, com razão, o pai da audiência de custódia, né? E ele diz, vejam como foi útil a audiência de custódia, mais de 40% dos criminosos presos em flagrante são soltos em 24 horas na audiência de custódia. Ele comemora isso, ele é um ministro da Segurança Pública que gosta de ver bandido solto, ele não gosta de ver bandido preso. Quanto mais bandido solto, mais ele comemora. Então, assim, dificilmente poderia ter havido uma escolha pior para esse cargo. Perfeito, procurador. Deputado, de fato, como disse o procurador, o diretor da PF, Andrei Rodrigues, ele confirmou o contato com as autoridades do Rio de Janeiro, mas ele avaliou que a colaboração não era razoável, era melhor deixar o Rio de Janeiro explodir. Vou pedir para a produção subir aqui, já passo a palavra para o senhor, é a mesma pergunta para os senhores. Vou começar com o deputado, se a produção puder subir, por gentileza, a matéria, porque o Cláudio Castro, ele passou ao governo Trump o relatório de atuação do Comando Vermelho dos Estados Unidos, inclusive o Lewandowski disse para o Castro, pode jogar a toalha, se sentir que não tem condições. Ou seja, deputado, o Castro pediu ajuda, aí ele comunicou, passou o relatório para o Donald Trump e ainda assim é achincalhado. O que a gente pode esperar? O que pode vir daqui para frente?
Eu pensei que o Lewandowski estava falando de si mesmo, na questão de jogar a toalha. Ele poderia fazer isso. Ele nem nos deixou sentir saudades dele, né? Então, isso é terrível. A saudade, nós precisamos, saudade é solidão acompanhada, enfim. Então, nós gostaríamos de sentir saudade dele, mas ele não permitiu isso, o governo Lula não permitiu. O Marcelo deve se lembrar, mas ele tem uma frase espetacular, né? Ele tentou dar uma cambalhota, alguma coisa sobre informação, e ele cunhou uma frase. Depois, se o Marcelo conseguir se lembrar aí, na época, né, foi no período eleitoral ali que ele falou sobre isso, sobre essa distorção. No dizer dele, seria uma distorção que estava acontecendo, e aí ele cunha essa frase maravilhosa. Mas, enfim, quem tem que jogar a toalha é o governo federal. Nós não produzimos cocaína, nós não produzimos maconha, nós não produzimos, aqui no Rio de Janeiro, os fuzis. Então, eu acho que a Polícia Federal é quem deveria estar atuando firmemente no combate a esse tipo de crime. Mas, graças a Deus, nós temos a Força Policial do Estado agindo frequentemente contra esse tipo de crime também, que, se não me engano, e o Marcelo poderá me corrigir, caso eu esteja falando alguma besteira, que são crimes que deveriam estar sob a competência da Polícia Federal, mas que as polícias estaduais estão combatendo. Então, assim, nada mais justo que a Polícia Federal ajudar, nada mais justo que a Marinha fornecer os blindados para que as forças policiais, de maneira mais segura, mais rápida, pudessem transpor essas barricadas, que hoje são barricadas energizadas, que hoje são barricadas com artefatos explosivos, enfim, que tenham um alto grau de complexidade, são verdadeiras obras de engenharia. Muitas vezes precisa que o esquadrão antibombas imploda essas barricadas para que as forças policiais, para que os blindados da polícia possam atravessá-las. E vejam, isso leva muito tempo até os policiais conseguirem implodir uma barricada como essa. Os criminosos já se evadiram ou já se colocaram numa posição mais privilegiada ainda. Então, o governo federal deveria deixar de bravatas e entender que ele tem um papel fundamental nesse combate, na realidade que o Rio de Janeiro está experimentando, até porque nós não podemos esquecer, lá se vão 17 anos de governo do PT, 17 anos, e nós temos uma taxa média, né, se assim podemos dizer, de entre 40 e 60 mil homicídios por ano nesse período. Então, nada mais justo que o governo federal coloque, por ter uma maior estrutura, até pelos recursos que são encaminhados no nosso Estado para o governo federal, e o retorno, em comparação, é pífio, nada mais justo que o governo federal possa ser um importante aliado do governo do Estado do Rio de Janeiro no combate a essas facções, a todas elas. Então, quando o ministro Lewandowski faz um achincalhamento do que disse o governador Cláudio Castro, ele acho que não compreendeu muito bem a realidade pela qual nós estamos atravessando, não entendeu muito bem a função que ele ocupa nesse momento e não entendeu muito bem a gravidade dos fatos. Porque, se continuar, a polícia está no limite. É preciso que a gente deixe isso muito claro. A polícia está no limite. Hoje nós temos 1.900, mais de 1.900 regiões dominadas por criminosos aqui no estado do Rio de Janeiro. Se nós colocarmos, minha amiga, 40 criminosos, veja que é uma conta assim, muito, mas muito moderada, mas vamos colocar 40 criminosos em cada uma dessas regiões, é aproximadamente, se não me engano, 76 mil criminosos, mais ou menos. Isso sem contar com aqueles que estão presos. Isso significa que o número de criminosos é maior do que o efetivo das forças policiais. Os policiais estão sobrecarregados, não tem como colocar um policial em cada esquina. Então o governo tem que ajudar, o governo federal tem que ajudar sim, mas assim, tem um respeito imenso
pela Força Nacional de Segurança, mas não é essa ajuda que nós estamos precisando, não é. Ou, pelo menos, não da maneira que a Força Nacional é empregada. Porque quando eles vêm para cá, eles não conhecem nada. Eles passam a ser também uma responsabilidade para as forças policiais do Estado. Vocês devem se lembrar que, sei lá, 3 anos atrás, a Força Nacional de Segurança estava aqui, criminosos furtaram o armamento deles. E a Polícia Civil, a Polícia Militar tiveram que montar uma mega operação para recuperar isso. E eles deram sorte de não ter sido assassinados. Então, assim, não é essa ajuda. O governo federal pode nos ajudar com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, revendo o regime de recuperação fiscal, porque hoje o governo federal age como agiota para com o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos pagando já juros sobre juros. Então, pode enviar recursos, mas para que o governo do Estado use desses recursos, evidentemente que de maneira legal, transparente, mas que aloque esses recursos de acordo com aquilo que for indicado pelos especialistas da área de segurança pública. Pode ajudar com recursos para que projetos sociais sejam implementados nessas áreas. Pode ajudar agora na retomada, porque o STF já determinou dentro da ADPF 635 que o Estado do Rio de Janeiro retome, tem um programa de retomada de territórios. O governo federal pode ajudar. Então, assim, tem várias maneiras que o governo federal pode ajudar. Só não vai conseguir ajudar se continuar com bravatas, se continuar com fanfarronices, se o ministro da Justiça continuar zombando do nosso Estado, se o ministro da Justiça não souber o que a Polícia Federal anda fazendo, anda dizendo, as iniciativas que estão ocorrendo. Então, já chegou, já passou da hora do governo federal se preocupar com verdadeiros criminosos e não com velhinhas idosas rezando o terço, não com cabeleireiras que hoje estão presas. Enfim, o governo federal, para concluir essa minha fala, que é longa, pode ajudar fazendo com que sua base no Congresso Nacional endureça as penas para aqueles crimes que forem, para os criminosos que forem considerados de alta periculosidade, que eles peguem, por exemplo, uma pena mínima de 40 anos em regime verdadeiramente e integralmente fechado, sejam eles milicianos, traficantes, membros de grupo de extermínio, sequestradores, estupradores, pedófilos. Eles não podem gozar de benefício penal e prisional nenhum, não podem ter progressão de regime, não podem ter remissão de pena, não podem ter saidinha, não podem ter visita íntima. Cadeia não é motel nem colônia de férias. Não é. E cadeia, primeiramente, não é para ressocializar ninguém, é para que o criminoso pague por seu crime. A ressocialização ou socialização, em muitos casos, dependerá da vontade dele. Não é uma mágica que irá acontecer. Dependerá dele, se ele quiser. Mas a função primeira de uma cadeia é fazer com que ele pague pelo crime que ele cometeu. Uma vez que ele rompeu a harmonia social, rompeu de forma gravíssima as regras de boa convivência. Então ele vai para a cadeia para pagar por isso. E eu não estou dizendo aqui que eu sou favorável à tortura, que bandido bom é bandido morto, nada disso. Mas nós precisamos ter penas mais firmes e aí o governo federal pode ajudar com a sua base no Congresso Nacional. Perfeito, deputado. Inclusive, coronel, o governo do estado do Rio de Janeiro, ou seja, o Cláudio Castro, ele entregou esse relatório para o Donald Trump há cerca de 8 meses. Ele está tentando colocar o Comando Vermelho como um grupo terrorista e não conseguiu apoio. Como o senhor vê isso? O que a gente pode esperar daqui para frente? Microfone do senhor, coronel. Agora... Tá. Bom, vamos lá. Isso está no campo da dimensão informacional, né?
Então, o governo federal ele é regido prioritariamente por ideologia, né? Então, digamos assim, tentando sintetizar um pouco Maquiavel dizia, eles agem na lógica do aos amigos tudo, aos indiferentes o regulamento, e aos inimigos nada, se possível, a calúnia e difamação. É o que a gente vê funcionando. Então, eles têm o compromisso maior deles é com a ideologia, é apoio ao Hamas, é apoio ao Maduro. Então, não tem uma lógica para isso. O compromisso deles é com o Foro de São Paulo, é o compromisso político que eles têm. A gente precisa compreender que existem 4 níveis de decisão. Tá? É o nível tático, é o mais baixo, o operacional, depois tem o estratégico e acima é o nível político. O nível tático é o trabalho ali que a polícia faz, de planejar a operação, ver o mínimo efeito colateral com a população, como a gente viu, uma operação muito bem planejada, né? O nível operacional já sobe ali um pouco mais nesse tipo de dinâmica, mas depois você tem o nível estratégico, que vai mostrar o que é o melhor para a cidade, para a população. Mas no nível político, as dimensões, as decisões, elas não obedecem nada disso, né? Obedecem interesses de grupos que querem se locupletar, que querem se manter no poder, que transformam as decisões em balcão de negócios. E a população, que deveria, digamos, ser o grande motivo, né, das decisões de quem tem uma vida pública, elas são simplesmente negligenciadas, jogadas de lado, e o mais importante é você se parecer ao invés de ser, ou seja, você contrata aí a grande imprensa, paga aí rios de dinheiro para a grande imprensa, deturpa ao funcionamento da Lei Rouanet, né? Ou seja, ao invés de você financiar a campanha de quem está no início de carreira, você dá dinheiro para o sujeito que já está há 30, 40 anos na estrada, que já é rico, esse pessoal é que ganha os maiores aportes da Lei Rouanet. E você experimenta você ser ator, artista, e se manifestar com um viés ali de conservador, começar a criticar o Lula, você não vai morrer de fome, não vai ser contratado para nada. É muito complicado. Agora, a gente estava falando do Oruan, e eu lembrei de uma coisa muito, muito engraçada, que quando a gente estava lá na ocupação, não sei se eu já falei aqui, a gente fez um experimento e tentou ver ali quem é que entregava gás lá no Complexo Alemão, e a única empresa que entregava era do irmão do Marcinho VP, e a empresa era completamente limpa, o irmão dele tinha ficha limpa, etc. E esse era o tio do Oruan, né? E aí a gente descobriu ali que eles têm uma economia paralela que vai muito além da droga, e eles conseguem se manter ali no poder tranquilamente. Eles têm um mercado cativo ali de 250, 300 mil pessoas que são obrigadas a comprar os produtos e serviços que eles oferecem, né? Então, aquilo ali é um enclave de microsoberania. O presidente que falou tanto aí de soberania do Estado, né? Ele não cai a ficha dele, ou não quer cair, ou não interessa para ele cair a ficha de que essas regiões, essas 1.700, né, 1.400 favelas que tem no Rio de Janeiro ali, quase 25% da população da cidade, ela vive com regras que não são as regras da nossa Constituição, são regras de gangues territoriais que controlam territórios. Experimenta você pegar o teu carro e entrar no Complexo Alemão, subir direto. Você vai tomar tiro. Agora, eu queria que, por exemplo, talvez essa operação, né, se tivesse sido na frente ali o Flávio Dino ou o Lula, né, falar, pessoal, não atirem, isso aqui é uma operação policial, entreguem os fuzis. Será que ia ter reação? Né? É uma coisa que a gente tem que procurar entender, né? Como é que foi o desenrolo, com quem que foi feito, né? Para o Lula entrar lá no Complexo Alemão, para o Dino entrar no Complexo da Maré, uma região onde uma pessoa normal não pode entrar de carro,
uma região onde a polícia entra lá, toma tiro e morre, como já aconteceu outras vezes aí, a Força Nacional, onde você, para entrar, você tem que estar com blindado, né, se você quiser entrar na força sem pedir permissão, mas a gente vê políticos que vão lá e fazem campanha, né? O próprio Marcinho VP, o pai do Lula, disse que os políticos iam lá pedir a bênção para ele para ter os votos, quando ele estava lá na ocupação. Então, a nossa realidade é essa. Excelente, coronel. Para a gente finalizar, procurador, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre o alerta do Cláudio Castro aos Estados Unidos e o que a gente pode esperar daqui para frente. Olha, todo apoio ajuda, né? Eu acho que politicamente é importante, não vai haver uma atuação direta do governo americano aqui, é óbvio, mas politicamente isso é importante, porque hoje mesmo eu estava ouvindo notícia de que no Congresso Nacional já há uma mobilização na Câmara dos Deputados, né, para aprovar um projeto de lei classificando a atividade do crime organizado aqui, dos traficantes, das facções criminosas, como terrorismo, né? Então, acho que fez bem o governador em fazer isso como instrumento de pressão política, né? Para mobilizar a classe política para que haja... e aí o presidente da República vai pagar o preço, se ele acha que isso não tem que acontecer, né? Porque o traficante não deve ser considerado como terrorista, né? Afinal, ele acha que o traficante é uma vítima do usuário. Mas se ele acha isso, né? Então ele que vete. O Congresso aprova a lei e ele que pague o preço político do veto a essa lei, né? E, eventualmente, o Congresso derrube o veto, né? Mais uma vez, vai ficar claro que a política da esquerda, né, do PT e da esquerda em geral, com relação ao crime, ela pode ser resumida em uma palavra, né? Leniência, né? Na melhor das hipóteses, né? Então, eu vejo por esse aspecto, né? Não de um efeito direto, imediato, mas de uma forma de pressão política e de chamar a atenção. É importante que a população preste atenção nisso, né? Para a primeira providência, né, para acabar com o crime organizado no Brasil, para que a gente se livre do crime organizado, a primeira providência é a gente se livrar de um governo que é complacente com o crime organizado. Né? Essa é a primeira providência. Porque com esse governo não há esperança de combate sério à criminalidade organizada. Estou vendo agora a publicação desse senhor, desse presidente da República, no Twitter, de não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias. Aí, se chegar um estrangeiro aqui, lê uma publicação dessa e diz, nossa, ele acabou de tomar posse, né? Ele é presidente há pouco tempo, agora que ele não tem experiência no cargo, né? Está se deparando agora é que ele descobriu, né? Não teve tempo ainda, agora só que ele descobriu que o crime organizado atormenta a vida de milhões e milhões de brasileiros, né? Aí você tem que explicar, não, ele é presidente desde 2003, né? Foi presidente o primeiro mandato, segundo mandato, depois entrou um poste que ele indicou, depois o poste foi reeleito, né? E agora ele voltou ao poder, são 18 anos de PT no poder, e agora ele hoje descobriu que não podemos permitir que o crime organizado continue aterrorizando a vida das famílias, né? Que cara de pau, né? Lula sendo Lula, PT sendo hipócrita, como sempre. Coronel, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no JCO, lhe desejar uma boa noite. Boa noite a vocês aí, grande abraço, contem comigo para boas práticas. Muito obrigada, coronel. Deputado, uma boa noite, foi um prazer recebê-lo. Boa noite, minha amiga, foi uma grande alegria estar com você, com o Marcelo, com o coronel, estou às ordens, o que precisar é só contactar.